Existem histórias que desafiam qualquer encenação. Relatos tão perturbadores que acabaram se transformando em alguns dos filmes de terror mais assustadores já feitos. Quando as luzes se apagam e a narrativa se inicia, é fácil acreditar que tudo o que vemos não passa de invenção. Afinal, monstros não existem. Demônios não entram em casas, espíritos não se comunicam com os vivos. Mas, e se eu te dissesse que por trás de muitos desses filmes há registros reais, relatórios médicos, depoimentos policiais, anotações feitas por padres, investigadores e testemunhas, casos envolvendo famílias comuns, casas comuns, pessoas que jamais imaginaram fazer parte de algo inexplicável. Hoje vamos mergulhar em 5 histórias reais que deram origem a alguns dos maiores clássicos do terror. 5 casos que provaram que, às vezes, o medo não nasce da imaginação. Ele nasce da realidade. Bem-vindo ao Almanaque do Desconhecido. Antes de seguir, você já sabe o que fazer. Apague as luzes, segure a respiração e prepare-se para descobrir histórias que desafiam a lógica e mergulham você no lado mais obscuro do mundo. Número 5. O Exorcista. O que aconteceu naquela casa não começou com gritos. Começou com silêncio. O que o cinema mostrou anos depois não foi uma reprodução fiel. Foi uma tradução. Na história real, não era uma menina. Era um menino. O rosto mudou na tela. O corpo também. Mas o que aconteceu naquela casa foi exatamente o mesmo. Após a morte repentina de um parente muito próximo, um adolescente reservado, criado em uma família profundamente religiosa, começou a apresentar mudanças estranhas de comportamento. No início, eram apenas ruídos, batidas secas nas paredes, arranhões vindos do teto, objetos que apareciam fora do lugar. Nada acontecia uma única vez. Os sons se repetiam noite após noite, às vezes mais fracos, às vezes mais intensos. Com o passar dos dias, a família percebeu que aquilo não era aleatório. Havia um padrão. Sempre depois que a casa mergulhava no silêncio. Sempre quando o garoto já estava deitado. Dormir se tornou um desafio. E acordar, um alívio temporário. A família tentou ignorar. Atribuiu tudo ao luto, ao estresse, à imaginação. Demoraram a procurar ajuda. Não por descuido, mas por medo. Medo de parecer exagero. Medo de não serem levados a sério, medo de que tudo fosse apenas fruto da imaginação de um adolescente em luto. Esperar foi o primeiro erro. As noites começaram a mudar. O garoto acordava em pânico, dizendo sentir algo observando do canto do quarto. Sua cama passou a se mover sozinha, não levemente, mas com força suficiente para ser vista por adultos. Marcas começaram a surgir em sua pele. Arranhões, hematomas, palavras riscadas como se fossem feitas por unhas invisíveis. Algumas marcas eram superficiais, outras profundas. Muitas vinham acompanhadas de dor intensa. Após as crises, o garoto ficava exausto, tremia. Mal conseguia se manter em pé. Então veio o mais perturbador. Durante os episódios, sua voz mudava. O vocabulário não era o dele. O tom agressivo, sarcástico, violento. Os pais tinham certeza de uma coisa: não estavam falando com o filho. Médicos foram chamados, exames neurológicos, psiquiátricos, internações. Nenhuma explicação satisfatória, nenhum diagnóstico fechava. A medicina chegava sempre ao mesmo ponto: não sabemos. Foi então que a família buscou ajuda fora da ciência. Padres começaram a visitar a casa. Orações se tornaram frequentes. Sessões longas passaram a ser registradas em diários detalhados. Datas, horários, frases ditas durante os episódios. Esses registros não eram feitos por curiosidade. Eram feitos por medo. Anos depois, esses relatos serviriam de base para um filme. No cinema, o menino se tornaria uma menina. O nome mudaria. Alguns detalhes seriam adaptados, mas o núcleo da história permaneceria intacto. Porque o Exorcista não nasceu da ficção. Nasceu do desespero de uma família que acreditou até o fim que algo havia entrado em sua casa e se recusava a sair. Mas essa não seria a única vez que uma casa se tornaria palco do inexplicável. Alguns lugares parecem guardar memórias e alguns
parecem reagir a elas. Número 4. Amityville. Tudo aconteceu enquanto eles dormiam. Naquela madrugada silenciosa, em um bairro tranquilo de Nova York, 6 pessoas foram assassinadas dentro da própria casa. Nenhuma gritou. Nenhuma tentou fugir. Quando a polícia chegou, encontrou todos de bruços em suas camas, como se nunca tivessem acordado. O autor do crime era alguém da própria família. Questionado sobre o motivo, respondeu apenas uma coisa. Dizia ouvir vozes. Após o massacre, a casa ficou vazia, silenciosa, carregada de um passado que ninguém queria lembrar. Durante meses, ninguém quis se aproximar daquele lugar. As luzes permaneciam apagadas, as janelas fechadas. Era como se a própria rua evitasse a casa. Um ano depois, uma nova família decidiu morar ali. Eles conheciam a história, sabiam exatamente o que havia acontecido, mas acreditavam que o mal não era da casa, e sim das pessoas que passaram por ela. A nova família entrou cheia de expectativas. Era um novo começo, um novo capítulo. Os primeiros dias foram tranquilos, quase normais. O silêncio parecia apenas silêncio. Nada indicava o que estava por vir. As primeiras noites passaram sem incidentes. As crianças dormiam bem. A rotina começava a se estabelecer, até que pequenas coisas começaram a chamar a atenção. Uma porta que amanhecia aberta, uma janela destrancada, um frio estranho em alguns cômodos. Nada alarmante o suficiente para fugir, mas inquietante demais para ignorar. No começo, foi só uma porta. Depois, uma janela. Na noite seguinte, um barulho diferente, como passos no andar de cima. Depois, um cheiro forte, sem origem. A cada dia, algo novo surgia. Pequeno demais para provocar pânico, grande demais para ser coincidência. Com o passar das semanas, o clima da casa começou a mudar. O pai deixou de dormir bem. Passava horas acordado, olhando para o teto, escutando sons que mais ninguém ouvia. Durante o dia, tornou-se irritado, distante, fechado. Passava longos períodos parado, encarando as paredes, como se escutasse algo vindo de dentro delas. As crianças perceberam a mudança antes de qualquer outra coisa. Começaram a reclamar de pesadelos. Diziam sentir frio mesmo cobertas. Falavam de uma presença, algo que observava quando ninguém estava olhando. À noite, a casa parecia diferente. Os corredores pareciam mais longos, o silêncio mais pesado, o ar mais difícil de respirar. Objetos se moviam, portas batiam sozinhas. O medo se espalhava lentamente, como se a casa estivesse acordando. Com o tempo, a convivência se tornou insuportável. Discussões se tornaram frequentes. O cansaço acumulava. O medo dominava. Até que a família tomou uma decisão. Eles não iriam mais dormir ali. Em apenas 28 dias, a casa foi abandonada. Não levaram móveis, não levaram lembranças. Saíram como se estivessem fugindo. Levaram apenas uma certeza. Alguns lugares não esquecem o que aconteceu dentro deles. A casa de Amityville nunca esqueceu. E talvez nunca vai esquecer. Mas nem todo o horror começa com sangue. Às vezes, ele começa com uma doença, ou com algo que parece ser uma. Número 3. Emily Rose. Emily era jovem, religiosa, levava uma vida comum, frequentava a igreja, tinha amigos, planos simples, uma rotina tranquila. Nada em sua vida indicava que ela se tornaria o centro de um dos casos mais perturbadores já registrados. As primeiras crises pareciam médicas, convulsões, desmaios, diagnósticos que nunca se confirmavam. Com o tempo, algo mudou. No começo, as crises não eram constantes. Elas vinham e iam. Dias bons, dias ruins. Havia momentos em que Emily parecia melhorar. Falava normalmente, sorria, planejava o futuro. Isso criava esperança, uma falsa sensação de que tudo estava passando. Mas sempre que a família relaxava, algo voltava a acontecer.
e cada nova crise parecia pior do que a anterior. Consultas se tornaram rotina. Exames se multiplicaram. Neurologistas, psiquiatras, internações temporárias. Cada retorno ao hospital trazia esperança e frustração. Nenhum laudo explicava por que o corpo de Emily falhava daquela forma. Nenhum exame apontava uma causa definitiva. Com o tempo, algo começou a mudar. Emily passou a ouvir vozes, não pensamentos. Vozes. Reagia com pavor extremo a símbolos religiosos, crucifixos, imagens sagradas, orações. Sentia dores intensas, uma exaustão constante, como se algo drenasse sua energia pouco a pouco. O corpo de Emily começou a mudar. Ela perdeu peso rapidamente. A pele ficou pálida, os olhos fundos. Havia dias em que mal conseguia se levantar da cama. Dias em que precisava ser amparada. Mesmo assim, os exames continuavam normais. O corpo parecia falhar, sem motivo aparente. À noite, a situação se tornava insuportável. Emily acordava gritando. Dizia sentir um peso sobre o peito, algo que a impedia de respirar. Relatava a sensação de que alguém estava ali, mesmo quando o quarto estava vazio. Ela dizia que o pior não era a dor, era a certeza de não estar sozinha. Com o passar do tempo, Emily passou a ter medo do próprio quarto, medo de dormir, medo do silêncio. Ela se isolou, parou de sair, parou de receber visitas. O mundo dela se reduziu àquele quarto e ao medo que vivia dentro dele. A medicina falhou em explicar o que acontecia. Os pais se viram divididos. De um lado, médicos dizendo que não havia resposta clara. Do outro, a fé oferecendo uma explicação assustadora. Qual caminho seguir quando ambos pareciam errados? Desesperada, a família recorreu à fé. Sessões de exorcismo começaram a ser realizadas, não apenas uma, mas várias. Os rituais se repetiam, semana após semana. Cada sessão deixava Emily mais fraca, mais exausta. Durante os rituais, seu corpo se contorcia de forma antinatural. A respiração ficava irregular. A voz mudava. Testemunhas relataram que ela falava línguas que nunca havia aprendido e dizia nomes que ninguém reconhecia. Após cada sessão, vinha o silêncio e um cansaço extremo. Havia breves momentos de calma, mas duravam pouco, até que um dia, o corpo simplesmente não resistiu. Emily morreu. A morte de Emily não encerrou o caso. Ela o começou. O caso saiu do quarto e entrou no tribunal. Pais, padres, médicos, todos tiveram que responder a mesma pergunta. Até onde se pode ir quando se acredita que alguém está possuído? O julgamento expôs cada decisão, cada escolha, cada erro. A dor deixou de ser privada, tornou-se pública. Jornais, televisão, debates acalorados. Para alguns, Emily foi vítima de fanatismo religioso. Para outros, foi vítima de algo que a ciência ainda não consegue explicar. Os pais passaram a conviver com a culpa e com a dúvida. Se deveriam ter insistido mais na medicina, ou se deveriam ter interrompido os rituais antes, não havia resposta que aliviasse. Não havia decisão que pudesse ser desfeita. Até hoje, o caso Emily Rose permanece aberto no imaginário coletivo, não apenas como um mistério sobrenatural, mas como um alerta sobre os limites da fé, da ciência e do medo, porque quando alguém está sofrendo e nenhuma resposta parece correta, qualquer escolha pode se tornar irreversível. Se alguns casos dividem opiniões, outros deixam registros oficiais, assinados, protocolados e arquivados pelo próprio Estado. Número 4. Verônica. Tudo começou como uma brincadeira. Para eles era apenas curiosidade, um jogo, um desafio. Ninguém acreditava que algo real pudesse acontecer. Durante o intervalo das aulas, um grupo de adolescentes decidiu usar um tabuleiro Ouija. Risos, desafio
curiosidade, até que algo saiu do controle. Verônica passou mal, desmaiou e precisou ser levada para casa. A partir daquele dia, ela nunca mais foi a mesma. Dizia ver sombras, ouvia vozes, sentia algo sempre atrás dela. À noite, o apartamento parecia diferente. Objetos se moviam, portas batiam, o medo se espalhava. Os irmãos começaram a relatar a presença de uma figura escura, alta, sem rosto. Verônica foi encontrada inconsciente no quarto. Morreu pouco tempo depois. O detalhe mais assustador veio no relatório policial. O relatório policial não falava em lendas. Ele descrevia fatos, portas, barulhos, objetos, tudo registrado por agentes do Estado. Porque naquele lugar, não foi apenas uma pessoa que mudou. Algo passou a ocupar o espaço. Mas existe um tipo diferente de maldição. Aquela que não acontece dentro da história, mas fora dela. Número 1. Poltergeist. Alguns filmes assustam pelo que mostram, outros pelo que acontece fora da tela. Durante as gravações de Poltergeist, uma sequência de tragédias começou a acontecer. As tragédias não aconteceram juntas, vieram em sequência, uma após a outra. Acidentes graves, doenças repentinas, mortes inesperadas. A atriz mirim do filme morreu jovem. Outros membros da produção também tiveram finais trágicos. Durante muito tempo, tudo foi tratado como coincidência, mas ao investigar mais a fundo, descobriu-se algo perturbador. Em uma das cenas mais icônicas, foram utilizados esqueletos humanos reais, não réplicas, não efeitos de plástico. O argumento era simples. Na época, seria mais barato usar ossos reais do que produzir versões artificiais. Nada foi oficialmente relacionado às tragédias, mas quando coincidências se acumulam e quando objetos que já pertenceram à morte são trazidos para dentro de uma produção, o medo encontra espaço para crescer, porque Poltergeist fala de algo antigo, da ideia de que nem tudo o que entra em uma casa aceita ir embora. Agora que você ouviu essas histórias, pense bem. Talvez o cinema não tenha criado o terror. Talvez ele apenas tenha dado forma a algo que já existia. Algo que aconteceu de verdade, em lugares reais, com pessoas reais, e que deixou marcas. Algumas histórias não terminam quando o filme acaba. Elas continuam, ecoando, se infiltrando no imaginário. Se você chegou até aqui, talvez seja porque gosta de olhar para onde outros preferem não olhar. Então deixe seu like, se inscreva no canal e continue explorando o lado mais sombrio das histórias reais. Até o próximo vídeo e durma bem.